Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiana. A Mercedes Silva de Araújo escreveu aqui, ó. Bom dia, irmão. Muito obrigado por ajudar a entender melhor como sermos instrumento na mão de Deus. E ainda sugerir formas de como fazer isso. Gratidão sempre. Até amanhã. A Simone Ribeiro escreveu, excelente mensagem. A alusão entre sermos uma faca afiada, né? De nós sermos instrumentos afiados na mão do Senhor. E nos orientar como estudar as escrituras foi excelente. Obrigado por sua dedicação e até amanhã. Eu estava falando que o estudo da palavra, o estudo das escrituras aqui vai fazer com que a gente seja melhores instrumentos na mão do Senhor, como um instrumento afiado para que o Senhor possa nos usar de uma maneira mais eficiente, tá bom? Então, obrigado. Eu agradeço a dedicação aqui, eu agradeço a dedicação de vocês de todos os dias estar aqui e ouvirmos, estudarmos junto essas escrituras, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, ela é uma alegoria de uma vinha, tá bom? O Senhor pega uma vinha e coloca como se fosse a casa de Israel, como se fosse também os gentios. Então ele pega essa vinha e faz essa alegoria. Então o que é uma alegoria? Uma alegoria é isso que eu falei, você pegar algo e transformar numa história. Nós temos muitos filmes que têm alegoria. Por exemplo, nós temos as Crônicas de Nárnia, não sei quem já assistiu lá, mas aquele leão representa como se fosse Jesus Cristo. E algumas falas ali do filme, né? Aliás, muitas falas lá no filme tem uma representação do Evangelho. Então, quando você encontra a história por trás da alegoria, você entende melhor. Quer ver? Temos um capítulo no livro de Mórmon, que é Jacó, capítulo 5, que é o maior capítulo no livro de Mórmon, né? Lá fala sobre a alegoria das oliveiras. Fala de um profeta, inclusive, chamado Zenos. Esse profeta Zenos que fez essa alegoria, e Jacó ele está explicando essa alegoria e faz esse capítulo magnífico. Então, muitas pessoas não entendem, né? Quando vai começando ali a alegoria de Zenos, né? Que Jacó vai compartilhando. Mas a partir do momento que você entende a história, você vai começar a entender a alegoria, porque aí você vai fazer a associação da história com a alegoria. Então, no caso de Jacó 5, ele faz a alegoria da oliveira, né? E aí fala de ramos que são arrancados e são enxertados em outro lugar, plantados em outro local. Então, se você imaginar que uma daquelas... e está contando essa história, aliás, que um dos ramos vem para as Américas, né? Ou seja, Leí, ele sai de Jerusalém e vem parar aqui nas Américas, e aqui começa duas civilizações, os nefitas e lamanitas, ou seja, dois ramos. Aí começa a falar na alegoria que um ramo produziu frutos bons, outros amargos, né? Mas que no final os frutos bons foram sobrepujados pelos maus, e os frutos maus venceram os frutos bons, que é o fim da nação nefita. Então, quando a gente começa a fazer essa associação, a gente entende melhor a alegoria. Inclusive, em Jacó, capítulo 5, lá para o final da alegoria, também vai falando de períodos. E os versículos finais falam sobre o milênio. Se você ler identificando o milênio, você começa a entender a alegoria, tá bom? Então, quando a gente chegar no estudo aí de Jacó 5, a gente vai falar sobre essas alegorias, sobre falar essas coisas. Mas hoje nós estamos na alegoria aqui de Isaías capítulo 5, que é uma vinha, tá bom? É uma vinha de uva, tá bom? Então, vamos lá para essa alegoria aqui. Do versículo 1 ao versículo 4 aqui, o Senhor, ele plantou uma vinha. O que ele fez? Ele arou a terra, ele plantou essa vinha, não só plantou e deixou lá, ele cuidou, regou, arrancou as pedras daquele terreno, teve muito trabalho. E aí depois a vinha começou a produzir uvas bravas, né? Alimentos, frutos que não eram bons. E aí então, para que serve a vinha, né? Se ela não está dando frutos bons. Olha o que ele diz no versículo 4 aqui, ó. Que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não teria feito? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas, né? Ou seja, estavam produzindo frutos ruins, apesar do Senhor ter cuidado, podado, ajudado várias maneiras ali. Então, o capítulo 5 fala sobre essa alegoria, sobre essa vinha, que significa a casa de Israel, que o Senhor cuidou, podou, adubou, limpou o terreno. Inclusive aqui fala que ele plantou essa vinha no lugar mais fértil. Ele pegou a terra prometida e deu para a casa de Israel. Então ele colocou a casa de Israel num lugar privilegiado, e mesmo assim começaram a produzir frutos ruins. É disso que está falando aqui. Aqui no versículo 5,
e o versículo 6 diz assim, ó, né? Fala aqui sobre que o Senhor, por conta dela não tá produzindo os frutos bons, o Senhor vai deixar de cuidar da vinha, né? Por algum tempo, né? O Senhor sempre nos ama e volta a cuidar da gente. Mas olha o que diz aqui, versículo 5. Agora, pois, vos falarei, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei as suas paredes para que seja pisada. Tornarei em deserto, e não será podada nem cavada. Porém, crescerão nelas sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem de que não chova sobre ela. Então, aqui o que o Senhor está falando? Ele está falando que ele vai tirar o cuidado. Quando ele fala que vai tirar a cerca, vai tirar a muralha, vai tirar o muro, tudo aquilo que protege a vinha ali. Na vinha construía também torre para vigiar a vinha, tudo isso. Então ele falou que vai tirar esses cuidados, e aí a gente, sem os cuidados do Senhor, a gente perece, simplesmente isso, tá bom? E aí eu gosto desse capítulo também, porque esse capítulo ele vai dando alertas, né? Ele vai falar, ai dos, e começa a falar. E aqui, no capítulo 5 de Isaías, são 6 ais. Cada ai desse daria um ótimo discurso, né? Mas nós não temos tempo de debater todos esses ais. Eu separei apenas 2 aqui. Tá aqui o primeiro ai no... Primeiro que eu selecionei, né? Tá no versículo 11, que diz assim, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem na bebedice, e se detém ali até a noite, até que o vinho vos esquenta, né? Aquela pessoa que vai pro bar, fica lá no bar, se detém lá e só volta para casa bêbado, né? Ele tá falando ai dessas pessoas. Ai também, não só dessas pessoas, mas de outras pessoas, conforme ele vai descendo aqui os versículos, de outras pessoas que vivem só em festa e não querem saber da obra do Senhor, se esquecem do Senhor. Bom, então ele fala, ai dessas pessoas aqui. Então ele vai falando vários ais aqui a respeito disso. Vou continuar aqui o versículo 18. Também tem um ai aqui. E eu gostei bastante desse ai aqui, né? A própria palavra ai, né, já significa dor, né? Então não é coisa boa não, né? Inclusive na escritura, quando fala ai, ai, aí toma cuidado mesmo. E tem, acho que 2 versículos dentro da Bíblia que fala 3 vezes a palavra ai. Ai, ai, ai deste povo. Aí é porque já era mesmo, né? Bom, vamos lá. Aqui no versículo 18. Versículo 18 diz assim: ai dos que puxam a iniquidade com corda de vaidade, e o pecado com um cordel de carros. Aqui Isaías ele está ensinando muito por meio de paralelismo, tá bom? A mesma ideia que ele aplica em cima, ele aplica embaixo. Quer ver, ó? Aqui quando ele fala, ó, ai dos que puxam iniquidade, né? Aí embaixo ele fala, iniquidade com pecado, é a mesma coisa. Aí ele fala aqui sobre cordas de vaidade, e depois aqui ele fala cordel de carro, né? São linhas finas ali. Então, aqui a exemplificação melhor disso aqui, né, seria que ai dos que cometem pecado por causa de engano também, né? A gente acaba sendo enganado aí também. Bom, uma pessoa enganada torna-se inocente, né? Mas às vezes a gente tem que se ver onde a gente está se enfiando também, né? Por exemplo, uma pessoa vem vender algo ali, um celular de 3 mil reais por 100 reais. Eu não sei se é roubado ou não. Poxa, é 3 mil reais. Então, às vezes você pode até estar comprando enganado, então já estou avisando. Olha, se você não sabe a procedência, não compra. A não ser que você conheça a pessoa, saiba que é dela mesmo, que ela quer desfazer do aparelho, então tudo bem. Mas às vezes a gente cai por engano, tá bom? Ele está falando desse tipo de engano aqui, tá bom? Então, ai dos que puxam, né? Iniquidade com cordas de vaidade. Vaidade é vã, né? Coisa fina, que não serve para nada. Então ele está falando de 2 cordas aqui, finas, que seria enganoso. Por exemplo, quando ele fala de puxar carros com um cordel aqui, né? O cordel é fininho, é um barbante, dá para puxar um carro. Aqui, claro, tá falando de carro de boi, mas um carro não dá. Então a pessoa está se enganando, achando que aquilo né, que vai. Só que também não se engane, porque o diabo ele usa muito essa técnica, né, de enrolar a gente com uma corda de linho fino, né? Aí é pouca coisa, é pouca vaidade, é pouco pecado. Quando pensa que não, a pessoa já está emaranhada no pecado, conforme diz aqui, ó, em 2 Nef, capítulo 26, versículo 22.
Sim, guia-los pelos pescoços com um cordel de linho, que é uma linha bem fininha, até amarrá-los para sempre com suas cordas fortes. Então, aquela linha, né, dando muitas voltas, ela se torna uma corda muito forte. E o diabo, ele faz isso, né? Ele fala, é só uma coisinha aqui, é só uma vaidade, vai só pegando a pessoa ali. Quando pensa, a pessoa está emaranhada aí no pecado. Vamos lá aqui, o versículo 25. A partir do versículo 25 aqui de Isaías, aqui o Senhor fala que mesmo a casa de Israel tendo se revoltado, deixado o Senhor, ele deixou de cuidar um tempo da vinha, mas depois novamente ele cuida da vinha, né? Ainda que o povo não mereça. Olha o que diz aqui a partir do versículo 5. Contudo isso não tornou atrás a sua ira. Antes ainda está alçada a sua mão, ou seja, a mão do Senhor está levantada, está estendida ainda para nós. Porque levantará o estandarte entre as nações, de longe. Aqui quando fala, né, eu estou lendo o versículo 26 de Isaías capítulo 5. Quando ele fala que ele vai levantar um estandarte entre as nações, de longe, significa que ele vai levantar uma nação que não é lá na casa de Israel, de longe, ou seja, depois dos oceanos, né, bem longe mesmo, que ele restauraria o evangelho, e é o que nós temos hoje em dia, o evangelho foi restaurado, tá bom? Então ele fala que ele vai colocar aqui um estandarte, tá bom? Esse estandarte é o evangelho de Jesus Cristo. E aí ele fala sobre esse estandarte dizendo assim, ó: portanto levantará o estandarte entre as nações de longe, e lhe assobiará, para que venham desde a extremidade da terra. E eis que virão e aprenderão e ligeiramente. Bom, aqui ele está falando, quando fala que assoviará, significa que a nação que tem o evangelho, assoviar é chamar. Então, nós temos o evangelho, chamamos todas as pessoas para congregar essa casa de Israel. Todos que fazem parte da igreja, que se batizam, passam a pertencer a essa casa de Israel. Então é um chamado, esse assovio é um chamado a chamar todas as nações para pertencer ao povo do convênio do Senhor. É isso. Agora, a partir do versículo 27 em diante aqui, de Isaías capítulo 5, eu não vou ler, tá bom? Mas ele fala sobre um tempo na qual as pessoas não tosquenejariam, que o evangelho continuaria avançando, tá bom? E aqui, pelo que a gente consegue entender, ele vê coisas no futuro que ele não consegue descrever. Ele fala de avanços tecnológicos que ajudariam o evangelho a ser propagado. Então, ao ler os versículos aqui, você pode imaginar Isaías descrevendo ônibus de viagem, trens, metrô, aviões, tá bom? Você pode imaginar dessa maneira, só que ele não tem vocabulário para explicar isso naquela época, né? Então a língua não tem como ele explicar. É como você pegar um índio que mora lá na floresta, né, e nunca teve contato com a cidade. Aí você põe uma venda nele, traz ele aqui pro meio da cidade, mostra tudo para ele, os metrô, prédio, helicóptero, né? E aí venda ele de novo e coloca ele lá na floresta, né? Quando você tirar a venda, ele vai querer falar para os amigos dele lá o que ele viu, mas ele não vai ter vocabulário, ele não vai ter palavras para expressar. Então o mesmo aconteceu com Isaías aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Que nós somos a vinha do Senhor, o Senhor cuida de nós, tá bom? Ele poda, quando poda às vezes dói, né? Tem que cortar ali, se não estamos dando fruto, a gente tem que ser podado. Mas é por causa do cuidado do Senhor, é porque o Senhor nos ama que ele nos poda, cuida de nós, tá bom? E nós devemos produzir frutos bons de arrependimento e de bondade. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Ah, mais uma coisinha que eu esqueci, a minha amiga Rosângela, né, a Rosângela Moura, ela compartilha vídeo toda semana do Vem e Segue, tá bom? Vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o canal dela para vocês entrar lá e se inscrever. Se inscrevam lá e diga para ela lá, o Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Ou vim por meio do canal Escola Dominical Brasil. Tá bom? Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.